Olá pessoal, nesta aula eu vou fazer uma aula diferente de Prezi. Não vou ensinar a usar o Prezi, mas eu vou mostrar uma forma de você usar o Prezi. Eu vou contextualizar. A Siemens Audiologia é a área da Siemens que trabalha com aparelhos auditivos, ok? É uma área, eu fiz uma palestra na Siemens Audiologia em janeiro e tenho realizado alguns trabalhos de assessoria de marketing digital para eles. E a Atenuação é uma empresa que fabrica janelas e portas acústicas. Então, se a gente pensar bem, os dois atuam em áreas similares, que estão ligadas à audição. Então, eu vou abrir um Prezi para colocar alguns pensamentos de uma forma mais visual. Então, enquanto o Prezi carrega, deixa eu falar rapidamente aqui da Siemens. A área de aparelhos auditivos, elas têm algumas questões importantes que são... a pessoa, quando começa a ter algum problema de audição, ela precisa fazer um teste de audiometria, testar a audição. Então, é muito comum você ter essa busca por teste de audição. Logicamente, perda auditiva é mais ligada a pessoas com mais idade, mas também você pode ter isso em crianças e também o zumbido, devido o zumbido pode ser causado por uma exposição constante ou a barulhos intensos. E é nesse ponto que eu acho que começa a ser interessante ter um link com a Atenuação, que fabrica portas e janelas anti-ruído. Porque a perda de audição pela idade ou por questões genéticas não estão ligadas diretamente a ruídos, mas nesse ponto ruído eu acredito que pode ter alguma ponte que vale a pena colocar alguns pensamentos em brainstorm. Então vamos lá, começar um Prezi em branco. Então lembro, não é uma aula de Prezi, vou até apagar aqui essa bola aqui. Simplesmente um pensar juntos. Então, o que eu vou colocar? Vou procurar uma imagem, aí procuro Siemens Audiologia, que é como eu costumo falar nos meus cursos, que eu gostaria de ver as pessoas utilizando o Prezi. Que é você simplesmente fazer um brainstorming mesmo, você colocar os pensamentos de uma forma visual. Então, eu não estou planejando uma apresentação, eu estou simplesmente pensando alto neste momento. Aparelhos auditivos. Então, notem que eu estou aqui pensando alto, eu estou simplesmente fazendo uma colagem. Agora, deixa eu pegar também a atenuação, porque quando a gente faz uma colagem de imagens, você começa a ter algumas ideias de como organizar o seu pensamento. Então, janelas anti-ruído, e acho que é com 2 R's, mas tudo bem. Bom, aqui não vai interessar muito, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, eu estou pensando alto aqui, estou colocando algumas imagens, correto? E o que eu gostaria de fazer o link? Eu gostaria de pensar juntos o seguinte: quais são os pontos de contato que a gente pode ter entre essas áreas? Então aqui eu vou colocar uma moldura e vou colocar aqui zumbido. Foi um tema que a gente viu. Então vamos lá, pegar zumbido e vou inserir uma imagem de zumbido. Desculpe a velocidade, mas eu lembro que a intenção é a gente pensar junto só. Né? Nesse momento não é fazer uma apresentação. Eu acho muito legal quando a gente digita as palavras e percebe assim como as pessoas têm representado essa palavra zumbido. Então achei legal essa aqui. Vamos deixar essa aqui. Então o que mais a gente tem? Quando se fala de perda auditiva e ruído. Então a gente também tem a própria palavra ruído. Então a gente precisa escrever aqui, ruído.
Ok? Então, minha intenção aqui neste Prezi, nesta apresentação, é simplesmente a gente colocar os termos que a gente que tem em comum. E depois a gente organiza. Tem perda auditiva. Ok? Convém lembrar que perda auditiva e deficiência auditiva são diferentes. Por quê? Perda auditiva é algo que você pode, como o próprio nome diz, você pode adquirir. Agora, deficiência auditiva é algo que pode ser congênito. Pode ser que você a criança, o bebê já tenha nascido com deficiência auditiva. Deficiência auditiva. Bom, então, para não demorar muito, só para a gente refletir juntos, o que eu imagino é tentar fazer a ponte entre o que eu tenho desse lado, que são aparelhos auditivos, correto? Ops. Deixa eu colocar essa apresentação em modo 16:9 e colchete aqui. Então, o que eu estou fazendo? Simplesmente eu estou tentando raciocinar como que eu posso ligar um tema no outro. Então, eu tenho aqui de um lado a Atenuasom, que fabrica portas e janelas anti-ruído. Do outro lado, a Siemens, que fabrica aparelhos auditivos. E a gente tem alguns temas aqui que interligam eles. Então, notem que a Atenuasom está diretamente ligada a ruído, porque ela tenta resolver diretamente a causa do que pode começar a ser um problema de perda auditiva. Só que, se a gente notar, a perda auditiva ficaria aqui no meio. Por quê? Porque enquanto eu estou com a perda auditiva baixa, eu não vou procurar um aparelho auditivo, correto? E a deficiência auditiva é quando eu definitivamente preciso do aparelho auditivo. Então, eu estou tentando colocar de uma forma visual o que eu imagino que seria... eu vou colocar tudo bolinha mesmo. Deixa eu mudar aqui para círculo. Pronto, ficou mais legal. Já que eu estou fazendo tudo como círculo, eu vou trocar também esse aqui para círculo. Então, eu quero que vocês entendam que não é uma aula de Prezi, mas é uma aula de como organizar os pensamentos de uma forma visual para eu tentar classificar esses elementos que são, de certa forma, comuns. Então, por exemplo, o zumbido. O zumbido entraria onde? O zumbido provavelmente ele entra... Onde que ele poderia entrar? Eu poderia entrar... Acho que eu vou aumentar essa bola do ruído, porque não deixa de ser uma deficiência e também não deixa de provocar uma perda auditiva, certo? Então eu pegaria essa bola de ruído, aumentaria um pouquinho mais, para fazer a interseção aqui com... eu colocaria dessa forma. Ou seja, de certa forma, o ouvido, né? Eu acho que como funciona o ouvido é um tema legal. Ouvido, como funciona? Isso daqui é um tema paralelo, que eu não sei onde eu colocaria aqui neste momento. Vou deixar aqui em cima. Vou deixar meio solto. Ok? Já sei. Eu vou colocar aqui perda auditiva. É verdade. Perda auditiva não está ligado diretamente com o zumbido. São coisas diferentes. Verdade. Vou aumentar um pouquinho a deficiência auditiva. A perda auditiva eu vou deixar aqui em cima, um pouquinho maior também. Não sei como eu vou conectar esses elementos agora. O zumbido. Mas o que eu quero fazer é que eu acho que o ouvido está no meio de tudo. Certo? É isso mesmo. Agora ficou legal.
Na verdade, o ouvido é o principal elemento dessa história aqui. Era isso que eu estava buscando. Isso, perfeito. Acho que agora ficou interessante. Correto? Eu acho que, na verdade, essa é a imagem que ficaria bacana. Olha só. Perda auditiva, zumbido. Eu acho que não precisa conectar as bolas. Eu acho que talvez fique até melhor, visualmente falando, elas separadas. Então, o que eu gostaria que vocês compreendessem é que essa aula, não sei se eu posso chamar de aula, é só uma forma de ver como que a gente pode organizar o pensamento de uma forma visual. E esse é a forma que eu gostaria de ver o Prezi sendo utilizado por equipes. Afinal, eu posso ter até 10 pessoas trabalhando no mesmo Prezi. Então, a gente poderia ter isso de uma forma visual, muito mais interessante, porque eu poderia bolar uma sequência visual de como eu vou falar desse assunto. Quer dizer, eu tenho ouvido, eu tenho zumbido. Aqui eu acho que nem vou terminar. Também tenho aqui a perda auditiva. Isso tudo pode levar a uma deficiência auditiva, certo? Então, na verdade, é só uma forma de pensamento. Mas notem que ficou um espaço bem interessante para raciocinar. E aí, isso, agora que eu tenho um mapa visual do que eu quero, é muito mais fácil eu buscar, por exemplo, um vídeo. Aqui é um vídeo bem legal, interessante, é da Biosom, um concorrente, não é concorrente da Siemens, mas é um software que ajuda essa questão de ruído. Opa, cadê o meu Prezi? Pronto. Então, também você começar a buscar vídeos e fazer a colagem do vídeo, é só copiar e colar. Eu acho que é interessante porque poluição sonora, ruído de aviões, olha que interessante. Então, essa forma de estruturar um Prezi também é interessante. Eu não estou pensando na apresentação, eu estou pensando primeiro em reunir esse vídeo sobre atenuação, janelas acústicas. Primeiro, estou colhendo material, não coloquei sequência, porque eu nem sei a sequência que eu quero ainda. Mas, de certa forma, eu estou aqui reunindo material para uma futura apresentação que pode ou não ter uma sequência. Correto? E qual a dica que eu daria? Uma das ideias em termos de marketing ou comunicação, sei lá, como que você une esses interesses e lembrando que no final o que interessa disso tudo é a pessoa com deficiência auditiva. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, criança, pessoas ouvido, ok. Então tá bom. Bom, acho que dá para encerrar a aula por hoje, mas é importante lembrar que o que vale, na verdade, de tudo que a gente está falando, não, eu diria não só desse tema, no final, o que vale no final de todos os trabalhos que você pensa produtos ou serviços, são as pessoas. Então, como é que eu crio um conteúdo, como é que eu crio uma proposta de valor, uma história, como é que eu conto uma história para agregar valor para essas pessoas, a partir desse cenário. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Eu acho que foi mais uma aula de como pensar duas ideias, uni-las de uma forma visual, e é para isso que eu gostaria muito de ver o Prezi sendo utilizado também. Isso daqui pode ser utilizado para um brainstorm, para aprendizado, para estudo e talvez até para dar uma aula, quem sabe. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Conheça o curso Ferramentas Visuais e, além do Prezi, aprenda outras ferramentas incríveis. A Academia Confid é uma rede de ensino e aprendizagem cujo objetivo é conectar jovens e profissionais
com empresários e empreendedores. O Wikisocial é uma rede de educação digital e criação de sites para as ONGs através de uma rede de voluntários.